Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente Características Adquiridas ou Hereditárias. Estamos, olha só, na atividade 1, é a última aula da nossa atividade 1, a aula 7, onde a gente vai sistematizar o conhecimento. Então, o título da nossa aula, né? Sistematizando o conhecimento. Eu sou a professora Priscila, o nosso aprofundamento é o Corpo, Saúde e Linguagem, a unidade curricular Tecnologia e Qualidade de Vida, componente curricular Características Adquiridas ou Hereditárias. Não estou sozinha, estou com o pessoal de Libras, né? Sejam bem-vindas, meninas. Né? Estou aqui com a Natália e com a Amanda. Muito obrigada pela participação de vocês, né? Para tornar aí a nossa aula acessível a todos. Inclusive, né? Vou iniciar aqui também a minha descrição para vocês. Então, eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, claros, uso óculos, também tenho os olhos claros, estou vestido com uma blusa vermelha, uma calça azul e um sapato preto, né? Para vocês, então, aí a minha descrição. E, né, a partir de hoje, né, a gente está encerrando, então, a nossa atividade 1, a gente vai sistematizar, né, tudo o que a gente viu durante a nossa atividade 1, então a gente vai resgatar um pouquinho os conhecimentos de genética e vamos resgatar também algumas doenças raras que a gente viu aí ao longo da nossa atividade. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é sistematizar e retomar os conceitos abordados durante a atividade 1. Os eixos estruturantes serão investigação científica, mediação e intervenção sociocultural. Esses eixos são aqueles que a gente já vem trabalhando ao longo da nossa atividade 1. Então, esses eixos também vão estar presentes ao longo de todo o nosso componente. Então, são eixos que a gente vem trabalhando ao longo das nossas aulas, ok? A partir daí, vamos resgatar, né? Relembrar um pouquinho o que a gente viu na nossa última aula. Na aula passada, a gente falou a respeito da hemofilia. Vimos aí, olha, a definição, os aspectos genéticos, os aspectos aí referentes à coagulação, também vimos a questão da hereditariedade, sinais, sintomas e tratamento. Hoje, na aula de hoje, a gente vai fazer a sistematização da nossa atividade 1, retomando justamente muitos dos aspectos que a gente já viu nas nossas aulas passadas. Então, a gente vai retomar alguns conceitos básicos de genética e vamos retomar também o que a gente viu aí a respeito de algumas doenças raras que a gente trouxe para vocês, né? Justamente para a gente relembrar também esses aspectos hereditários, né? E como que a genética, né, está agindo, como que a genética usa e estuda essas doenças raras e como que está tudo isso envolvido. A partir daí, já vamos então resgatar aí os nossos conceitos de genética. Olha só, uma coisa importante que a gente começou falando, né? A gente começou falando do DNA. Então, a gente falou que o DNA, olha só, formado por nucleotídeos. Esses nucleotídeos estão representados aqui nesse esqueminha para vocês, onde, qual que é a composição, né? Quais são os componentes aí de um nucleotídeo, como que ele é composto? Então, olha só, ele é composto primeiro pelo que a gente chama de grupo fosfato. Esse grupo fosfato está representado aqui, olha, por essa bolinha, tá? A gente tem um açúcar, que a gente chama também de pentose. Então, o açúcar, né, está representado aqui por essa outra figura geométrica em azul. E aí, a gente tem aqui, olha, as bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas estão representadas por essas outras duas figurinhas geométricas aqui. Essa em verde e essa aqui em laranja. Vocês conseguem notar que, olha só, o grupo fosfato, né, que está aqui, ele se liga à pentose, ao açúcar, e a pentose, né, se liga aqui na base nitrogenada. E o que vai ligar uma base nitrogenada na outra? Uma base nitrogenada na outra estão aqui, olha, as ligações de hidrogênio. Do outro lado, eu vou ter, olha só, aqui está a minha base nitrogenada, né, aqui em verde, então essa aqui está a minha base nitrogenada, essa aqui é a minha outra base nitrogenada ligada, então, a essa em verde
por uma ligação de hidrogênio e também do outro lado vou ter a mesma coisa, a base nitrogenada ligada a uma pentose e a pentose ligada a um grupo fosfato. Lembrem-se uma coisa interessante, viu? Essas bases nitrogenadas, elas são então pareadas, né? Lembrem-se que eu tenho a adenina que se liga com a timina e a citosina que se liga com a guanina. Então, pode a adenina se ligar com a citosina? Não, não vai acontecer. Elas não apresentam ali, né, a similaridade, elas não conseguem se unir pelas ligações de hidrogênio. Então, sempre vai ter esse tipo de pareamento. Adenina com timina, citosina com guanina. A gente utiliza as primeiras letras, né, como forma aí né, da nomenclatura dessas bases nitrogenadas, então a gente sempre fala A com T e C com G. Então aí a gente resgatou um pouquinho as questões do DNA. Vamos resgatar agora os conceitos de genética. A gente lembrou então que esse DNA ele está presente, né, em todas as nossas células do corpo e também está presente lá nas células, as nossas células gaméticas, né, que a gente chama, que são, por exemplo, o óvulo das mulheres e o espermatozoide dos homens, né? Esse DNA, então, está presente lá. Lembrem-se que no processo de meiose, eu tenho, então, esse grupo, né, cromossômico, esse grupo de material genético, que no caso dos seres humanos a gente tem 46 cromossomos, na meiose esse número se transforma pela metade, porque eu tenho a formação das células gaméticas, então nas mulheres os óvulos que vão conter 23 cromossomos, e nos homens os espermatozoides que também vão conter 23 cromossomos, quando eles se unem, óvulo mais espermatozoide, 23 com 23, vai dar os 46, que somam, então, a nossa célula e os nossos cromossomos, né, do nosso corpo, né? Então, por isso que na meiose a gente tem essa divisão pela metade do nosso material genético. E isso é passado dos nossos pais para os nossos filhos, justamente através desse processo aí de meiose da formação dessas células gaméticas, né? A formação desses gametas, onde eu tenho aí a união de óvulo e espermatozoide. Nesse caso, no caso da hereditariedade, essas características genéticas, então, elas vão ser transmitidas aos seus descendentes. Isso é o que configura o que a gente chama de hereditariedade. Seria, então, a transmissão de características de pais para os seus filhos. Só que a gente só não passa características a respeito, por exemplo, da coloração dos nossos olhos, da nossa pele, da textura do nosso cabelo. A gente passa também características referentes, por exemplo, à fisiologia do nosso corpo, morfologia, por exemplo, das nossas células. E se acontecer alguma mutação ou se, né, os pais forem ali, olha, portadores de alguma característica que leve a uma enfermidade, isso também pode ser passado aí geneticamente. Então, nesse caso, quando a gente fala de enfermidades e doenças genéticas hereditárias, são aquelas que também são transmitidas de pais para os seus filhos. E muitas delas podem ser raras, podem ser doenças raras, que são aquelas, né, que atingem mais ou menos ali, né, 1 em cada 65 mil habitantes, né, 1 em cada 65 mil indivíduos. Ou seja, é uma doença, né, uma enfermidade, uma característica que demora, né, para estar presente ali na sociedade, por isso que a gente chama de doença rara ou de uma característica, né, que é muito difícil da gente conhecer ali dentro da nossa sociedade e comunidade. Justamente porque ela é transmitida, olha só, um número gigantesco, né? 1 em cada 65 mil pessoas apresentam aí algumas características que dão, né, em doenças raras nesse caso. E a partir daí a gente começou a falar de algumas doenças raras. Entre elas, a gente falou da anemia falciforme, que está presente 1 em cada 5 mil indivíduos da nossa população. E essa anemia, ela se dá de uma mutação
no DNA. Lembrem-se que a gente falou bastante a respeito disso, né, de mutação. Então, muitas das nossas doenças, a gente falava, né, é uma mutação no gene, né, no caso aqui, por exemplo, da anemia falciforme, né, é uma mutação, por exemplo, em um gene localizado lá da hemoglobina, enfim, é uma mutação e isso significa o quê? É uma modificação genética. Se eu tenho, então, uma mudança de uma simples base, eu vou ter a formação de uma proteína diferente. Então, nesse caso da anemia falciforme, eu tinha lá a mutação, né, a modificação em uma das bases, onde eu substituía um determinado aminoácido por outro. E a partir daí eu produzia, né, uma proteína completamente diferente daquela proteína anterior, que deveria ser a proteína, né, ideal ali a ser produzida. Nesse caso, então, a gente diz que houve uma mutação ali no DNA, uma mutação genética de uma base no DNA, que acaba, né, acarretando numa modificação do seu RNA mensageiro, que depois é traduzido em uma nova proteína. Nesse caso, essa modificação, ela muda o formato das hemoglobinas e das hemácias. Então, muda ali o formato da proteína, que é a hemoglobina, que faz parte das hemácias. Essa simples modificação desse formato faz com que as hemoglobinas acabem ali se aglomerando no interior das hemácias, produzindo o que a gente chama de hemácias em forma de foice. Essas hemácias aí em forma de foice, elas acabam aqui, olha só, no fluxo sanguíneo, elas acabam ali, olha, acarretando no bloqueio do fluxo sanguíneo. E isso a gente viu que é hereditário, é passado então de pai para filho. E a gente viu que existe, olha só, indivíduos que não apresentam alteração, né, lá ali nas suas hemoglobinas e hemácias, indivíduos que apresentam o traço falciforme, caracterizado aqui por esse S, e indivíduos que apresentam a anemia falciforme, que são os indivíduos que apresentam o SS. E aí, se eu tenho uma mulher, por exemplo, aqui, olha, normal, sem alteração, casada, né, com um homem com a alteração para anemia falciforme, ou seja, um homem que apresente anemia falciforme, pode desenvolver filhos, olha só, apenas com o traço, né? Isso porque um azão aqui veio da mãe e o S veio do pai. E aí desenvolveu indivíduos que apresentam o traço falciforme. Se esses indivíduos, né, que a gente chama aí de heterozigotos para essa característica, eles se casam, a partir daí, né, na sua descendência, pode ter indivíduos, olha só, sem a alteração, isso porque um azão aqui, olha, veio do pai e um azão veio da mãe, indivíduos aqui, olha, com o traço, isso porque, né, um azão aqui, olha, pode ter vindo, né, do pai ou da mãe, e esse traço também pode ter vindo do pai ou da mãe, e indivíduos que apresentam anemia falciforme, nesse caso, né, o S veio da mãe e o outro S veio do pai. Aqui, nessa família, eu tenho, olha só, 25% de indivíduos que podem apresentar anemia falciforme nesse caso. Ok? E aí a gente passa, né, para uma outra doença rara, que foi a distrofia muscular de Duchenne, que a gente falou. Nesse caso, na distrofia muscular, é uma alteração em um gene localizado no cromossomo X. Essa alteração faz com que não se produza uma proteína chamada distrofina, e nesse caso, há aí, né, uma fraqueza muscular ligada então aos indivíduos, né, que apresentam essa doença. No caso, é uma doença ligada ao cromossomo X, então é uma doença ligada ao sexo, onde eu tenho, olha só, 50% dos homens ali são afetados. Se eu tenho um homem XY casado aqui com uma mulher que é portadora, né, desse traço, né, do Duchenne, da distrofia, que posso resultar mulheres aqui, olha, que são normais ou portadoras, e homens, e um deles normal, e no outro aqui, olha, portador da doença. Se ele apresenta esse X
né, que não produz a distrofina, nesse caso ele já apresenta a doença. Lembrem-se que no caso do homem, ele não pode ser um portador e não apresentar a doença. Isso porque ele só tem um X e esse X veio da mãe. Esse X, que nesse caso aqui que eu apresentei para vocês, é o X onde apresenta, né, essa mutação, né, apresenta essa alteração genética, só com a presença desse X no homem, ele já apresenta a distrofia muscular. No caso das mulheres, para a distrofia ser aparente, precisa apresentar os dois X com essa alteração genética. Então, nesse caso, né, nos homens, né, esse tipo de doença é muito mais comum aparecer em indivíduos do sexo masculino do que nas mulheres, porque ela precisa aí de 2 cromossomos alterados, 2 cromossomos X alterados, para que, né, acabe acarretando, então, essa doença. A partir daí, a gente falou também da hemofilia, que é um outro caso de uma outra doença também ligada ao cromossomo X. Essa doença apresenta, olha só, uma alteração no gene, né, localizado no cromossomo X, que não produz os fatores de coagulação 8 e 9. E é exatamente a mesma coisa em relação lá à distrofia muscular de Duchenne. É exatamente o mesmo pensamento. Então, se eu tenho uma mulher portadora aqui da hemofilia, com esse XHzinho, e um homem normal, na sua prole, eu vou ter aqui, olha, uma mulher normal, uma mulher portadora, porque esse XHzinho aqui veio da mãe, um homem normal, porque o XHzão aqui veio da mãe, e um homem afetado, porque o XHzinho com certeza veio da mãe, enquanto o homem, né, o pai desse menino, enviou o Y. Então, aqui, nesse caso, também é uma doença ligada ao cromossomo X, também eu tenho 50% dos homens sendo afetados por essa doença. Então, aqui a gente deu um parecer, né, de como acontecem, então, essas doenças raras. A gente fez aí uma retomada e uma sistematização dessas doenças raras aí para vocês. E olha só, a gente chega agora no nosso momento de interação. E esse momento de interação vai ser super importante, porque a gente vai falar um pouco sobre acessibilidade e empatia. Então, olha só, né, depois que a gente viu todas essas doenças raras, né, depois que a gente viu como que acontecem geneticamente essas doenças, será que o nosso país está preparado, né, para esses indivíduos, né? Então, aí, olha, como anda a acessibilidade e o tratamento dessas doenças raras na sua cidade? Tente imaginar o cotidiano vivido por essas pessoas e como elas enfrentam os problemas diários. Como será que as famílias, né, qual é o posicionamento da família, como as famílias também, né, encaram essas doenças raras e os indivíduos portadores dessas doenças raras. Então, esse momento de interação e, na verdade, mais do que isso, né, esse componente é muito mais do que a gente ficar falando, né, sobre genética e os conceitos genéticos, mas é também para a gente ter um pouco mais de empatia, né, e a gente se colocar aí no lugar do outro e saber justamente como o nosso país, como a nossa cidade, né, como o nosso bairro, a nossa escola lida com pessoas que têm aí problemas de acessibilidade, que têm problemas também com essas doenças raras, que apresentam, né, essas características. Como será, né, que isso acontece? É o momento, então, da gente parar para pensar e parar para refletir e imaginar também quais seriam, né, ali, olha, as possíveis soluções, né, para esses problemas aí de acessibilidade e também de empatia. E, antes da gente terminar aqui esse primeiro momento da nossa aula, conta pra gente o que você achou da nossa aula, né? Então, aí você pode avaliar a nossa aula por esse QR Code. Também tem aí o link de acesso que você pode entrar e fazer a avaliação da nossa aula. E, por enquanto, né, a gente vai voltar daqui a pouquinho para o nosso momento de interação. Vocês vão aí avaliando, vão pensando na questão da acessibilidade que a gente lembrou ali anteriormente. Vou chamar a vinheta e a gente já volta.